Olá! Convido você a fazer um passeio comigo pela Praça dos Três Poderes em Brasília. Veja, um amplo espaço aberto entre três edifícios monumentais que representam o poder da República Brasileira. De um lado, o Palácio do Planalto, que representa o poder executivo. Do outro, o poder judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal. E mais um pouquinho, o Congresso Nacional, o poder legislativo. Que belíssimas construções, não é verdade? Parte urbanística de Brasília foi idealizada por Lúcio Costa e as construções por Oscar Niemeyer. Olha que lindo! Tudo isso seria belíssimo, seria orgulho nacional se não fosse a corrupção, a falta de ética, a falta de justiça. Sim, tudo isso seria belíssimo se não fosse por estas atitudes praticadas pelos nossos governantes brasileiros. Como diz a música de João Alexandre, Pra Cima Brasil. Esses deveriam ser monumentos que trouxessem orgulho brasileiro, três poderes, que máximo. Mas sem ética, sem caráter, sem justiça, isso pesa, isso dói no coração do brasileiro. E é justamente sobre isso, sobre a corrupção política, que no Salmo 58, Davi veio retratar. Tudo bem com vocês? Tudo bem, mana? Opa, estamos na área. Este tema é pertinente para os nossos dias. Estamos chegando às eleições, não é verdade? E aí, você já escolheu o seu candidato? Olá, minha irmã. Olá, você que está acompanhando. Chegamos no Salmo 58. Eu sabia que a Bíblia tinha resposta para tudo, mas eu nunca imaginei que ela teria resposta para as eleições do ano de 2022. Estamos no boom das eleições. Historicamente, dizem que vai ser o ano, vai ser a maior eleição que já houve na história do Brasil, não em relação ao número de votos, mas em relação à pressão. O Brasil está polarizado, tem dois lados, e eu já escolhi meu candidato, porque o cristão não pode se omitir de sua responsabilidade. Eu amo o Brasil, como eu amo a minha terra. Eu amo fazer parte dessa terra bonita, colorida, diversificada, cheia de pessoas coloridas e maravilhosas, e eu sonho com tenho sonhos tão preciosos para minha terra. Eu desejo a salvação do Brasil. Eu desejo a transformação social do Brasil. Eu desejo que o Brasil seja um lugar justo. Então eu não posso me omitir de escolher um candidato que possa, de acordo com os princípios da palavra de Deus, alcançar isso. Então, quando a gente for pensar nisso, quando você for pensar nisso, por favor, não veja como um assunto chato, mas veja como uma responsabilidade sua de colocar uma balança. Quem representa a moral, os princípios, os valores das pessoas, os valores cristãos, os valores que não degrinem a sociedade, que não reduzem a sociedade, que diminuem a injustiça. É assim que nós devemos pensar. Então chegou pontualmente, eu estou impressionado, porque eu nunca imaginei que a gente teria um salmo que falaria sobre esse assunto. Então vamos lá, gente, vamos pensar nesse assunto, porque tem que escolher direito. É isso aí, mana. Nós temos que analisar as propostas dos políticos, dos candidatos, na verdade, para ver se estão coerentes com a palavra de Deus, porque depois que entrou lá, é bem complexo, gente. Pode-se assinar leis que venham prejudicar a família, a igreja, que possam prejudicar a sua vida até mesmo. Então, vamos analisar isso daí. E será que o cristão pode colocar a boca no trombone? Vamos reclamar desses governantes, vamos buscar os nossos direitos. Sim, podemos sim, porque aqui no Salmo 58, Davi está colocando a boca no trombone, mas só que ele vem nos ensinando como fazer isso de forma pacífica.
Nós temos que entender que nós somos os sal e luz da terra. Nós não podemos agir como o ímpio, né, de forma irada, né, e ir pelas ruas buscando vingança. Nós temos, sim, que buscar os nossos direitos, reivindicar, sim, mas com coerência e com testemunho. Somos chamados para amar, para perdoar e para orar pela nossa nação. 1 Timóteo 2, dos versículos 1 ao 4, depois você confere aí na sua Bíblia. Mesmo que possamos ser perseguidos, possamos ser humilhados, sim, a indignação como povo, como cidadão brasileiro, surge dentro de nós, mas nós temos que ser diferentes. Infelizmente, a gente vê a postura de muitos crentes entrando na briga política sem se lembrar da sua posição como cristão, como deve ser o seu proceder e como deve ser o seu manifestar. E é justamente isso aqui que Davi vem colocando. Ele está indignado como cidadão israelense, né, ali no povo de Israel, está indignado com o governo de Saul, ele está indignado com a corrupção, ele está indignado com a injustiça. Mas ele vem falando aqui, vem bradando, e eu convido você, vem comigo, vamos navegar na palavra de Deus. Salmo 58. Vamos entender o contexto histórico em que Davi escreveu o Salmo 58. Quem estava reinando no poder era Saul. E Saul conduziu a nação à ruína política e espiritual, porque Saul, ele desobedeceu às leis do Senhor e começou a trabalhar para si mesmo em vez de trabalhar para o cidadão. Ele se opôs ao rei ungido de Deus, que no caso aqui era Davi. Sabe, aqueles bajuladores do governo que fica ali no pé do prefeito, governador, do senador, seja quem for, só para ganhar benefícios, só para comer ali a rapinha ali. Você está entendendo o que eu estou falando, não tá? Pois é, lá na época de Saul já existia estes certos bajuladores que cercavam Saul e alimentavam o ego de Saul, satisfaziam os caprichos tolos de Saul. Você pode conferir isso depois lá em 1 Samuel, capítulo 22. Já existiam esses bajuladores. Aliás, a corrupção sempre existiu. Desde a queda do homem, lá no Jardim do Éden, a corrupção está na terra. E em diversos momentos nós vamos ver os profetas lá no Antigo Testamento bradando contra a injustiça realizada pelos governantes de Israel. Então, isso não era de agora, sempre existiu. Saul colocou pessoas com autoridades, posições importantes, mas usavam em benefício próprio. Parece com a situação atual do Brasil, hein, gente? Não preciso falar mais nada, né? Isso não é novidade. Pessoas que se beneficiam sem levar em consideração o bem do povo. Aqui no caso, o bem de Israel, como nação. Então eles estavam desejando o máximo possível daquele reino antes que ele desgastasse. Antes que o governo de Saul fosse de fato findado. Então eles estavam deixando o povo de Israel na miséria. Bom, provavelmente este salmo foi escrito no final do exílio de Davi ou ainda no início do seu reinado em Hebrom. Talvez também tenha surgido de uma reflexão sobre a confusão política que herdou do seu sogro, o seu sogro Saul. E neste capítulo 58, Davi demonstra aqui um pedido de socorro. Deus, tenha misericórdia, vem nos socorrer. É preciso deixar bem claro que ele está clamando por justiça e não por vingança. Por isso que este salmo é considerado um salmo imprecatório. O que é isso? É um salmo com estilo hebraico para se mostrar refúgio do mal. Um estilo poético, onde os hebreus, escreviam demonstrando ali o seu refúgio.
o desejo sobre o triunfo de Deus sobre a injustiça. É uma forma poética e pregatória de se dizer o seguinte: nós queremos que Deus faça justiça. E você? Você também quer que Deus faça justiça pelo povo brasileiro diante de tanta corrupção, lavagem de dinheiro e tanta coisa que a gente não precisa nem ficar citando aqui? Então vamos descobrir aqui com Davi como que ele buscou essa justiça em Deus. Nos primeiros versículos, então, Davi mostra aqui a falta de respeito às leis. Davi olha a corrupção entre o povo de Israel e faz um paralelo entre o discurso e a prática. Sabe aquele político que promete: eu prometo, se eu ganhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O seu discurso, né? a sua oratória política. Mas quando chega lá no poder, a prática é totalmente diferente. É isso que Davi está falando aqui. Olha lá. Versículo 1. Acaso falais vós deveras, ó congregação? Em outras traduções, acaso falais vós, governadores, sobre a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios, desde a madre andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como víbora surda que tem tampado seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamento. Até o versículo 5. Davi então estava aqui confrontando a fala, o discurso daqueles governantes imparciais, né, com as suas decisões ilegais, insinceras e desonestas. E Davi traz aqui o segredo da corrupção. Aonde é a raiz da corrupção? É no coração. Olha no versículo 2. No coração forjais iniquidade. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Sim. Davi revela a raiz da corrupção de todo o governo. A raiz da maldade. A raiz daquele que vê a pessoa, né, o povo, o cidadão, passando necessidade, mas usa o dinheiro para benefício próprio, que entra nos hospitais e não encontra ali os recursos hospitalares que é necessário para tratamento, porque o dinheiro está sendo usado de maneira errada, ou que vai numa escola e não tem ali os utensílios, ou até mesmo a alimentação para merenda, ou a cadeira para as crianças sentarem, porque o dinheiro está sendo usado de forma errada. Tudo isso começa no coração. No coração começa a injustiça. E as suas práticas serão práticas imundas, sujas. E quem é que gera transformação no coração do ser humano, se não a palavra de Deus, se não o poder do Evangelho? O poder do Evangelho precisa ser lançado, semeado, para que corações de governantes possam ser transformados. Sim, a sede das decisões não é a Praça dos Três Poderes ou as Nações Unidas, não. Mas é do coração que está sujo e que precisa de transformação. Discursos e mais discursos, mais práticas imundas e sujas. As suas mãos são frutos do que o seu coração trama. O coração sujo de Saul e seus governantes não faziam esforços algum para buscar ajuda em Deus, a fim de controlar essa natureza pecaminosa. E aí qual é o dever da igreja? Qual é o dever do cristão? Orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse é o segredo da igreja. Temos que orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, mas também precisamos atentar, já que é um ano político, quem você vai escolher
para representar no governo lá dentro. Pense nisso. No segundo momento aqui do capítulo 58, Davi mostra que não tem-se respeito às leis e por isso serão punidos. Davi estava assim indignado ao ver pessoas inocentes sofrendo por causa de juízes iníquos como Saul e das injustiças que este rei e seus governantes estavam fazendo. E será que você também fica indignado ao ver a injustiça do nosso Brasil? Na música de João Alexandre, Pra Cima Brasil, tem uma parte do refrão da música que diz assim: onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem anda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e vende a moral da nação. Isso é muito triste para o coração do brasileiro, mas nós sabemos que o nosso socorro está no Senhor, assim como Davi também sabia que o socorro para a nação de Israel estava no Senhor, por isso ele está clamando aqui pelo Senhor. Existe uma ira justa que deve se manifestar sempre, que inocentes estão sendo condenados ou desamparados e sofrem abusos e tantas injustiças. Mas podemos ficar indignados? Sim, podemos, mas temos que saber como expressar a nossa indignação. E aí, a partir dos versículos 6 e 8, Davi vem descrevendo a sua ira, o seu desejo de justiça e não de vingança. Precisamos sempre nos lembrar disso, porque o nosso Deus não é Deus de vingança, é Deus de justiça. E por isso Davi confronta os juízes de sua época usando algumas figuras de linguagem poética do seu tempo, como: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Versículo 7. Sumam-se como água que se escoam, que se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços, como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher, nunca vejo o sol, antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. E assim ele veio descrevendo essas figuras de linguagem, mas não como uma forma de vingança, mas de justiça. E quando ele pede para Deus quebrar-lhes os dentes, ele não está falando aqui para você ir lá no vereador e quebrar o dente de um, ou o dente de um político, ou o dente de um prefeito. Não, ele não está falando isso. Ele está falando para Deus tirar força, porque quando ele está ainda com a presa, com seus dentes afiados, o povo continuará sendo saqueado. Então, quando ele pede para se quebrar as flechas, é para que o poder dele, de prejudicar pessoas, possam ser quebrados, que seriam suas armas. Então, nas suas figuras de linguagem, ele descreve 3 momentos aqui pedindo socorro a Deus. Primeiro, para Deus desarmá-los. Deus, que eles ficam sem dentes, porque se eles ficarem sem dente, eles vão ficar sem presas e não vão poder tomar aquilo que é do cidadão. O segundo momento, que eles desapareçam, como essa água que cai aqui em terra seca e logo desaparece, que eles possam desaparecer. Tira eles de lá, Senhor, tira eles do governo, Senhor, faça alguma coisa. Em terceiro momento, Davi pede: Senhor, venha desestabilizá-los, porque se eles perderem a força, as suas flechas vão se quebrar, vão perder a habilidade e aí o povo não vai sofrer. Então é nesse sentido aqui que Davi está falando. Não está falando para fazer vingança, para você ir lá e quebrar o dente de um. Não. É para que Deus possa fazer justiça, desestabilizá-los, que eles venham desaparecê-los, que eles venham perder o controle ali e Deus tirá-los daquele lugar. E no último momento, Davi descreve aqui o momento da
retidão, demonstra a retidão, e aí ele diz: o justo se alegrará, porque o Senhor fará justiça. Podemos estar mergulhados em meio à corrupção, mentiras políticas, de candidatos, enfim. Mas qual é a nossa posição como cristão? Orar, como já foi descrito aqui no livro de Crônicas. Testemunho, usa a palavra de Deus, fale da palavra de Deus. Devemos protestar? Sim, mas pacificamente, porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o guerreiro que julga com justiça. Ele é fiel e verdadeiro, descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11 até o 16. Nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra, pela pregação do Evangelho. É nesse sentido que a igreja brada por justiça e salvação, vencendo e derrotando o mal pelo sangue de Jesus. Que possamos orar pela nossa nação, que possamos observar e analisar os candidatos, pessoas que nós vamos escolher para nos representar politicamente. Que o Senhor nos dê a direção em todas essas escolhas, em nome de Jesus. Ó Senhor, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia, Senhor, desta nação. Ó Deus, como cidadã brasileira e como este que agora também está orando, sara o nosso Brasil. Ó Deus, aqueles que estão com seus corações fechados, ó Deus, para não olhar para o povo brasileiro, governantes com os corações malignos, corruptos, que olham somente para as suas necessidades e se esquecem de olhar para o cidadão, para o povo, aquele que está sofrendo, aquele que está com dificuldades. Deus, tenha misericórdia, dá-nos a direção para escolhermos os candidatos que vai nos representar politicamente ali. Senhor, que sejam pessoas que tenham o caráter de Deus, que tenham o temor do Senhor. Ó Deus, que velam pela palavra do Senhor. Tantas leis estão ali para prejudicar a família, para prejudicar a moral, para prejudicar a igreja. Ó Deus, assim como Davi clamou, eu clamo por socorro. Faça justiça. Clamamos por justiça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.